Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos receber, Pai querido, a Tua palavra no nosso coração e aprendermos como nos firmar, como andar nela, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dias atrás, Deus começou a me mostrar algo assim sobre como que o inimigo para a nossa vida espiritual, às vezes, com coisas que parece que não tem muita importância hoje. Hoje você vê as pessoas assim, com muito ressentimento dentro do coração, há muita barreira dentro das famílias, dentro dos próprios relacionamentos. E o ser humano, devido à informação, ele pegou uma facilidade muito grande de antecipar julgamento, julgar as pessoas, caluniar. E Deus ele faz uma advertência para nós na palavra dele. Hoje nós vamos cear e muitos de nós têm a oportunidade hoje de se examinar, de a gente ver como está sendo o nosso procedimento em relação a essas coisas. Há um versículo na Bíblia, você não precisa abrir lá agora, que diz assim, que as pequenas raposas é que destrói as grandes plantações. Ou seja, elas passam desapercebidas. E o estrago que elas fazem é muito grande. Talvez se entrasse um elefante lá, a pessoa ia falar, não, é grande, vamos tirar daqui. Se entrasse um boi. Mas como é um animalzinho pequeno, passa desapercebido. E Deus usa isso para nos alertar em relação à vida espiritual. E Jesus, quando ele ensinava, ele fala de 3 raposas. Ele não está dizendo que são raposas, mas eu quero usar isso para você, para te explicar direitinho. E são 3 tipos de situações que às vezes a gente deixa isso habitar no nosso coração e isso atrapalha demais a nossa vida. Esse tipo de sentimento ele atrapalha relacionamento, no casamento, dentro da família, nas amizades e toda coisa. 3 alertas que Deus nos dá, que são situações que se eu e você não tomar cuidado, abre uma brecha para o inimigo agir na nossa vida. Que é o julgar, a falta de perdão e quando você calunia. São 3 coisas. Condena, perdão. Então Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais julgados. Ele está abrindo um parênteses, vamos colocar assim, dizendo, olha, presta bem atenção, você não quer ser julgado? Não julgue. Ele está falando que quando eu julgo, eu abro uma condição. Que eu impeço Deus de agir na minha vida. Você imagina isso? Esse tipo de atitude, Deus fica sem o que fazer, enquanto você não muda essa atitude. Porque já é um alerta, é uma advertência que ele está dando, filho, se você julgar, você vai ser julgado. E eu não quero que você seja julgado. Então não julgue. Se você condenar, você vai ser condenado. Eu não quero que você seja condenado, então não condene. E a outra parte é do perdão. Então eu queria ler na palavra de Deus com você e que você guardasse isso no seu coração, que se a gente der valor nesses ensinamentos, nesses princípios, você evita muita coisa na sua vida. E a tua vida espiritual ela tem a condição de caminhar. Você entende? Porque se há uma coisa que Deus preza é o relacionamento. Como é que, dentro dos relacionamentos, como que nós transmitimos Deus na nossa vida? Ele quer ver qual é a minha atitude quando eu estou diante de uma situação, se eu estou decidido a obedecer Ele. Ele não quer ver nem eu nem você numa condição onde você impede Deus de abençoar você. Então abre comigo lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo ou com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha a alerta que Jesus está dando. Em Lucas, ele diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Aí ele diz assim, como que você olha o cisco do teu irmão e esquece da trave, no olho do seu irmão, e esquece da trave que está no teu? Aí ele diz,
hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho. E depois você vai ajudar o seu irmão a remover o cisco do olho dele. Hipócrita é aquele que tem a mesma atitude e aponta os outros, que estão fazendo a mesma coisa que ele faz. Então, essa pessoa, ela acha que quando ela pega e aponta o defeito dos outros e ela esconde dela, ela tira a atenção dela, ela está lucrando. Mas ela está andando tão cega quanto o outro. Por isso que ele diz, não, primeiro tira, deixa eu tratar com você, para que depois você possa ajudar o teu semelhante. Porque enquanto eu não posso te ajudar, enquanto essa trave está no teu olho, você está andando cego como os outros também. É um alerta de Deus. Esse julgamento que eu estou querendo te dizer é que você e eu, como filho de Deus, cada um aqui, Deus olha para mim e para você com a mesma compaixão e com a mesma misericórdia. Independente da condição que você está, o Espírito Santo está o tempo todo trabalhando no teu coração. Para quê? Para te guiar em toda a verdade. Ele veio para nos ajudar. É o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso fortalecedor, o nosso amigo fiel. O Espírito Santo nunca te deixa, nunca te desampara, não há momento na tua vida que você está sozinho. Então, da mesma maneira que Deus dispensa essa misericórdia para mim, Ele dispensa para você. Do mesmo jeito. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não faz acepção. Ele olha com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com a mesma compaixão. E Ele quer que eu, por ter a natureza dele, aprenda a olhar o meu semelhante como Ele olha. Você entende? Deus quer que eu olhe para você da mesma maneira que Ele olha. Como Deus olha? Sem te condenar, sem te julgar. Em nenhum momento Deus te julga e Deus te condena. Ele te corrige, Ele te disciplina, Ele me disciplina, mas toda a disciplina de Deus, toda a correção de Deus é para nos salvar, nos ajudar a andar no centro da vontade dEle, jamais para nos tirar da presença dEle. Você entende? Então todo o cuidado de Deus é assim. Quando Jesus estava aqui na terra, fisicamente, lembra que trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério para Jesus. E havia muitos homens ali, e todos eles condenando aquela mulher. Porque a lei de Moisés dizia que uma mulher que fosse pega naquela situação, ela teria que ser apedrejada até a morte. Era a lei. Aquela lei veio por causa da dureza do coração do homem. E eles trouxeram aquela mulher até Jesus e disseram para ele, olha, ela foi pega em adultério. A palavra diz, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Mas Jesus, ele estava vindo com uma nova dispensação, que era a graça. Você entende? Jesus, ele estava vindo para cumprir a lei, porque ele sabia que o homem não tinha condição de viver obedecendo a lei. A lei foi colocada como um aio, como uma ligação para nos levar até o tempo da graça. Ela mostrava para o homem, você não tem condição de viver sem Deus, você precisa de Deus. Você precisa de que um dia alguém venha e pague o preço por você. E esse alguém era Jesus Cristo. Então ele pegou, olhou para aqueles homens e falou, aquele dentre vós que não tem pecado, lança a primeira pedra. Às vezes falando isso, a gente não consegue entender o que se passou dentro daqueles homens. Jesus era a palavra. No Velho Testamento, quando o sacerdote entrava no lugar santo e no santo dos santos para fazer expiação pelo povo, havia uma pia com água, e aquela pia significava a palavra. Antigamente, não existia espelho, como você vê hoje, feito de vidro. O espelho ele era feito do bronze polido. Então, quando foi para fazer aquela pia, eles fundiram os bronzes dos espelhos e fizeram aquela pia. Então, Paulo diz que a palavra é como um espelho. Então, quando você olha para a palavra mostra para você quem você é, o que Deus fez para você. E quando Jesus disse para aqueles homens, aquele que não tem pecado lance a primeira pedra, a palavra ficou como um espelho mostrando a condição deles. Eles se enxergaram e viu toda a maldade que tinha dentro deles. E quando eles começaram a ver aquilo, eles começaram a se retirar, porque eles viram que não eram melhor do que aquela mulher. Você entende?
A palavra mostrou quem eles eram por dentro. Eles começaram a olhar, então, olha, daqui a pouco quem vai começar a levar pedrada sou eu. E Jesus continuou abaixado ali, escrevendo na areia. Quando eles ficou só ele e a mulher falou, ele disse, mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ela falou, não ficou ninguém, foi tudo embora. Aí ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus estava dizendo, dando a condição de salvação para aquela mulher e dando uma instrução. Ele falou, olha, não cometa o mesmo erro mais. Ele não condenou ela, ele julgou ela para salvar. Você entende? Então, todo o procedimento de Deus comigo e você é assim. Deus está o tempo todo usando de misericórdia com nós. Às vezes, você não faz coisas, delitos grandes, mas todos nós sabemos que quase todo dia a gente falha. Às vezes, uma palavra errada que sai da tua boca, às vezes um procedimento, às vezes uma atitude. Na hora você fala, eu pisei na bola, eu sei que eu errei. Você entende? Às vezes os sentimentos que passam dentro de nós. Então Deus nos conhece. Ele conhece eu e você o tempo todo. Então o tempo todo Ele está cuidando de mim, de você. Quando você começa a passar tempo com o Espírito Santo, com a palavra, Deus vai corrigindo isso no nosso caráter. Porque como você agora tem uma nova natureza, Deus tem como te ajudar. Como te instruir para fora do domínio da carne. A carne é os sentidos. Quando fala a palavra carne, é a nossa alma, é os nossos sentidos. É as atitudes erradas que tem dentro de nós. Então, por que ele fala tão firme aqui, não julga para não ser julgado? Porque Deus que é Deus, Ele usa de misericórdia. E Ele usa de compaixão. Então Ele quer que eu aprenda a ter o mesmo procedimento que Ele tem. Você não é obrigado a concordar com certas atitudes das pessoas, com certas coisas que as pessoas fazem. Mas que Deus está dizendo, o fato de você não concordar, não quer dizer que você pode julgar ou condenar, porque isso só Deus pode fazer. Quando ele escreve, Tiago escreve a carta dele, ele menciona sobre isso. Eu queria que você olhasse comigo. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal de quem? Uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Muito sério. Né? Ele está dizendo que só Deus, só existe Deus que pode julgar e destruir. E Deus não faz isso. Mas ele pergunta, mas você quem é que julgas a teu irmão? Então, quando nós temos esse procedimento de julgar e de condenar, por você estar infringindo um princípio que Deus mostrou que não se deve fazer, e também Ele mostrou a consequência, você se coloca, abre uma brecha para o inimigo agir na tua vida, porque enquanto você não conserta isso, o diabo tem liberdade para agir na tua vida. Não é possuir você. Entenda bem o que eu estou falando. Você é templo do Espírito Santo. Mas as tuas orações ficam como que impedidas. Porque aquela atitude está impedindo Deus de se mover. Quando Jesus estava no templo, ele diz assim, olha, se alguém tiver uma oferta e vier trazer ao altar, e seu irmão tiver alguma coisa contra você, vai, conserta com o teu irmão e depois traga a sua oferta. O Jesus estava falando que nem a nossa oferta é recebida. Quando nós julgamos, quando nós não perdoamos ou não reconhecemos que temos que pedir perdão. Às vezes você fala, Versilei, mas eu já pedi perdão para a pessoa e ela não está nem aí. Não, é diferente. Quando você teve o procedimento de reconhecer o teu erro, e você pediu perdão, agora aquela pessoa que é responsável. Agora é ela que está abrindo a brecha. Você entendeu? É a mesma coisa de alguém vir pedir perdão para você. Olha, eu falei com você, você me perdoa. Se você perdoou, você está livre. Você entende?
Naquele momento Deus fala, meu filho, obediente, eu estou aqui com você, filho. Mas quando você diz não, não perdoo, aquele que pediu perdão, ele não tem mais nada a ver, ele está livre. Você entende? Por isso que ele está falando. Não permita que nada impeça a tua comunhão comigo. Então, quando nós vamos participar da ceia, às vezes eu conheci já pessoas que não tomavam ceia porque não conseguia perdoar. Só ela está perdendo, só ela está tendo prejuízo. Você entende? Porque a ceia significa Jesus sentando junto de você e ministrando a graça do Pai para você. Então, se eu não reconhecer que Deus pode me ajudar, quem que vai me ajudar? Entende? Então, quando você chega na ceia, deixa eu te falar uma coisa. Da mesma maneira que Deus fala para mim, você distar misericórdia e perdão, Deus dispensa isso para mim e para você. Então, Deus nunca vai deixar de te perdoar se você se arrepender de coração e pedir perdão. Naquele momento, é tudo apagado. Você entende? Você tem um advogado direito do Pai. Então, essas coisinhas, elas atrapalham a vida das pessoas. Às vezes tem pessoas que não entendem porque que nada vai para frente. Por que tanto problema dentro do lar, nos relacionamentos? É porque ela não entende que a língua dela está condenando ela. Lá eu não me recordo onde está agora, você quer ter dias felizes e vida longa, refreie a sua língua de falar danosamente. O que é falar com dano? Deixa eu te falar, tem duas coisas aqui. Uma, falar com dano é quando a tua confissão é sempre negativa. Você está falando com dano para você mesmo. O teu ventre vai comer do que a língua está proferindo. Ah, nada dá certo para mim. Ah, eu não sei mais o que eu faço. Ah, eu sou um zero à esquerda. Ah, eu sou um derrotado ou uma derrotada. Ah, eu não consigo. Isso você está falando com dano para você mesmo, porque Deus não te vê assim. Deus te vê sempre mais do que vencedor. Abençoado. Você entendeu? Justificado. Forte. Porque Ele é a tua força. E a outra maneira de falar danosamente é quando você julga. Você está apresentando dano para os outros. E você está colhendo daquilo. Quando você condena. Você entende? Então, entende bem, Jesus disse que é com o mesmo critério que você julga, você é julgado. Com a mesma medida que você mede, você é medido. Eu lembro de um testemunho de um pregador, ele é americano, e ele conta que ele era novo ainda no ministério, não fazia muito tempo que era casado, e ele foi ministrar numa cidade que os pais da esposa dele moravam numa fazenda. Então a esposa falou, olha, então ela vinha para as reuniões com os pais, e ele ficou, para não ficar tendo que fazer esse percurso, para poder ficar mais quieto, ele ficou no hotel na cidade. E ele ficava lá em oração. E teve a primeira reunião, ele disse que foi uma bênção. Antes da segunda, ele encontrou um outro pregador que era amigo dele do mesmo ministério. E tinha tido uma convenção desse ministério. E participou muita gente, centenas de pregadores. E ele falou, como que foi a convenção? Ele disse, foi muito boa, inclusive abordaram a situação daquele pregador, de um pregador que tinha dado um escândalo financeiro. Ele era acusado disso. Ele falou, ele merecia, tinha que ter feito aquilo mesmo, daquele jeito e tal. E ele voltou para o quarto. E quando foi à noite, ele foi para ministrar, e ele notou que algo estava errado. Aquela presença que ele estava acostumado de Deus, parece que não estava ali. Algo estava frio naquela reunião. E ele voltou muito assim, perplexo, né, para o quarto, querendo entender o que tinha acontecido. E de repente Deus falou muito forte no íntimo dele, que ele falou que parecia que tinha alguém lá dentro do quarto com ele falando. Ele falou, quem és tu que julga o servo alheio? E dentro dele, ele questionava aquilo, dizendo, mas eu não julguei, ele errou mesmo. E por várias vezes perguntou aquilo dentro dele. Mas ele falou que aquilo foi incomodando ele tanto, que ele falou, Senhor,
Mas ele falhou, ele queria ainda mostrar para Deus que ele tinha razão. E Deus falou, mas ele é servo de quem? É seu ou meu? Ele falou, o servo é seu. Ele falou, então deixa que dos meus eu cuido. E para que você entenda, eu conheço o coração daquele homem e eu vou usar aquele homem grandemente ainda. Aquele ministério se tornou o maior ministério do Estado, aquele Estado, num dos estados nos Estados Unidos. Um dos homens mais usados naquele lugar. Você entende? Porque nós olhamos muito superficial, nós não conhecemos o coração das pessoas, mas Deus conhece. Então, o melhor lugar para você estar não é num lugar onde você condena e julga, mas onde você pode usar de misericórdia. Se você vai deparar com essas situações, às vezes, dentro da tua família. Às vezes, com parentes, com amigos. Não entra, nunca abre a brecha. Quando você não souber o que fazer com a pessoa, vai para Deus e fala, Senhor, eu não vou condenar nem julgar essa pessoa. Liberta ela, eu abençoo ela em nome de Jesus. Fica livre. Jesus está dizendo, não entra nesse negócio, fica livre. E quando você é ofendido, eu sei que quando a gente é ofendido, a vontade é pular no pescoço da pessoa, fazer a nossa justiça. Mas ele está dizendo assim, e é uma das orações mais conhecidas que tem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, isso todo mundo quer, né? Nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Você entende? É um princípio. A oração do Pai Nosso não é para decorar, é uma prática. Jesus está ensinando, olha, reconheça que o Pai está no céu e que Ele é Senhor absoluto. Santifica o nome dEle, ou seja, glorifica, louva, adora Ele, reconheça que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Permita que Ele reine na sua vida. Quando diz, venha a nós o teu reino, permita que Deus realmente tenha a liberdade de te ensinar, como você anda com Ele. Olha, Deus só reina onde você permite que Ele reine. E a palavra dele só vai funcionar na tua vida, aonde Ele puder reinar na tua vida. Você entendeu? E aí ele disse, perdoa para ser perdoado. Então, se você quer ficar livre, aprenda a perdoar. Há um versículo, eu também não recordo onde está agora, mas diz assim, olha, que a misericórdia, o juízo, será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, você quer a misericórdia liberada na tua vida? Usa de misericórdia. Essas raposinhas nos atrapalham demais. Às vezes a pessoa ofende a outra, ela nem sabe que ofendeu, mas você já pegou aquilo para você. Você já guardou aquilo. E Jesus está dizendo, não guarda. Perdoa. Ah, mas eu vou ser prejudicado. Não, você nunca perde. Porque você libera Deus na tua vida. E operando Deus, quem impedirá? E Deus, Ele quer ter liberdade de agir na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Ele quer ser livre na nossa vida. Às vezes as pessoas guardam por anos. Ah, fulano me ofendeu, me magoou, e aquilo fica preso. E se você não entende que aquilo se torna uma fortaleza dentro de você, aquilo rouba a tua paz, rouba a tua alegria. É sempre, você anda e sempre aquele obstáculo está ali. E Deus quer remover ele. Mas para isso você tem que dar liberdade para Deus fazer. Lá na ceia ele diz assim, Paulo falando da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Você entendeu? Ele fala, julgue-se a si mesmo para não ser julgado. Olha a diferença. Deus não quer que eu julgue os outros, nem condene. Mas ele fala para mim me julgar. Mas esse me julgar é para me examinar e ver o que está errado e deixar Deus entrar lá e me fazer livre daquilo. Você entende? Me deixar livre o tempo todo. Não existe lugar melhor em Deus do que esse. Então Jesus estava instruindo aqueles homens. Há um versículo que diz que Jesus, quando era perseguido, acusado, ele não julgava, ele não respondia, ele não fazia justiça própria, mas ele se entregava àquele que julga retamente.
Ele se entregava à justiça de Deus. Ele se escondia na justiça de Deus. Você entende? E isso daí é uma arma que você não tem ideia do poder que ela tem. Porque essas pequenas raposinhas têm atrapalhado um monte de pessoas. Têm impedido pessoas de ser abençoadas. Têm impedido a oração das pessoas ser respondida. Então eu preciso fechar essa brecha. Não permitir isso na minha vida. Andar livre nisso. Muitas pessoas ficam doentes por causa da mágoa. Ficam doentes por causa do ressentimento. Ela chega a secar até os ossos. Fala a palavra. Ou seja, perde vida. E Deus não quer isso para mim e nem para você. Ele quer que eu aprenda a batalhar com as armas espirituais. As armas espirituais é a misericórdia, é o perdão, é a justiça dele na minha vida. Ficar livre. Eu creio que alguns de vocês já teve essa experiência. Que quando você está com aquela vontade de pular na pessoa, mas você vai orando e buscando a Deus e de repente Deus começa a te incomodar com a graça dele, ele fala, perdoa. E aí você questiona, mas Deus, eu vou ficar no prejuízo. Você entendeu? Dali a pouco, perdoa. Libera essa pessoa. Em dado momento você fala, não, está perdoado, em nome de Jesus, eu libero. Dali a pouco vem aquela lembrança de novo. Mas você torna a dizer, está perdoado. Senhor, abençoa essa pessoa. Dali a alguns dias, dissipa que nem uma nuvem, some tudo. E você está livre. Você entende? Por que acontece isso? Porque quando eu decido fazer, Deus não me manda fazer nada sem me ajudar. Ele libera mais do amor dele. E o amor dele, ele disse que tudo pode, tudo suporta, jamais acaba. Que ele não busca os interesses dele. O amor de Deus é diferente. O nosso sentimento, o nosso amor é egoísta. Você pode dizer que você ama uma pessoa, né? Somente quando está namorando, ama de todo jeito, né? Mas quando a pessoa de alguma maneira te atinge, ou te afeta, ou te prejudica, aquele amor começa a balançar. Você entende? Porque entrou uma raposinha ali. Você entendeu? E aquele amor o amor natural ele não é suficiente para sobrepor aquilo. Mas aí quando você está nisso e você vai para Deus, o amor de Deus é diferente. Ele é a força de Deus. Então aquela área que você não consegue agir pelo teu amor natural, entra o amor de Deus e você obedece. Então aquilo te dá toda a força que você precisa e você fica livre. É esse o amor que Jesus teve por nós. Você entende? Deus abomina o pecado. Mas naquele momento, Deus olhou para o homem, tudo cheio de pecado, e disse que ele amou o homem de tal maneira, que ele enviou o seu filho unigênito. Você entendeu? Deus olhou e ele falou, olha, naturalmente não tem jeito, mas eu preciso descer lá. E com o meu amor comprar de volta o ser humano. E aí ele subiu na cruz por amor a mim e a você. Então, quando nós estamos nos relacionando com Deus, o amor dele está sendo canalizado dentro de nós. E é esse amor, operando na nossa vida, em obediência à palavra, que tudo pode, que tudo suporta, que jamais acaba. É esse amor que consegue vencer tudo que o diabo joga. Então, aí quando eu olhar alguém, eu poderia até condenar. Falo, não, Deus, eu não vou condenar. Eu não vou julgar essa pessoa. Ao contrário, eu vou orar a Ti para que o Senhor possa restaurar ela. Abençoa aquela vida, Pai. Você entende? Você muda. O inimigo não manipula mais você. Você fica livre. Deus, eu não vou mais segurar esse ódio, eu não quero esse veneno. E eu libero perdão sobre essa pessoa, em nome de Jesus. E aí o amor vem e lava a tua alma, e toda aquela mágoa vai embora. Todo aquele ressentimento vai embora. A hora que você olha, cadê? Porque como que eu sentia tanto ódio por aquela pessoa? Por que eu não sinto mais? Porque você está livre. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. Então esse é o valor que tem a comunhão com Deus.
Então, se a gente quer realmente, você que está ouvindo nessa gravação, se você nesse momento tem passado por esse tipo de situação, e você, talvez por engano, por não saber o que estava fazendo, tem julgado, caluniado alguém, e não entende por que as coisas pararam na tua vida, talvez até o teu ministério, é porque você precisa, nesse momento, deixar Deus corrigir isso, e se livrar disso, e permitir que o amor de Deus substitua esse tipo de atitude. Se você também não consegue perdoar alguém, se você tem ressentimento, nesse momento você pode levantar suas mãos para o Pai, onde você estiver, e colocar essa pessoa, mesmo que você não tenha vontade, mas você pode levantar as suas mãos para o Pai, e decidir em obediência à palavra de Deus, liberar perdão para essa pessoa. E você pode ter certeza que quem vai ficar mais livre nesse momento será você. Porque você vai estar obedecendo uma instrução de Deus. Você está obedecendo ao que o Senhor Jesus nos instruiu. Então, se você quer ser abençoado, você tem a liberdade de decidir obedecer a Deus. Então, é assim que funciona. Em todas as áreas da nossa vida. Às vezes, na convivência, você convive com a pessoa e está um ressentimento dentro de você. Pode ser no casamento, pode ser num relacionamento, pode ser com uma pessoa que você já teve mais contato há um tempo atrás, um parente, alguém, e você nunca esqueceu disso. E isso te atrapalha. Mas nessa noite, você não precisa falar isso para ninguém, nem para mim. Na hora que você estiver ceando, você pode falar, oh, Deus, chegou a noite de eu ficar livre. Eu estou colocando isso na tua presença. Eu estou agora liberando perdão para essa pessoa. Deus, tira do meu coração todo ressentimento. Tira do meu coração toda reserva, todo sentimento errado em relação a essa pessoa. Eu estou decidindo perdoar essa pessoa agora, em nome de Jesus. E se eu julguei, eu caluniei alguém, talvez até inconscientemente, eu estou te pedindo perdão agora. Sabe o que acontece? Deus te perdoa. Você entendeu? E se alguém me julgou, caluniou também, eu estou liberando perdão para essa pessoa. Eu não aceito mais isso. Quem é abençoado é você. Você entende? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Depois da ceia, a gente vai orar. E eu sei que Deus vai curar pessoas aqui hoje. Hoje eu quero fazer diferente, eu vou lá do outro lado, e depois as pessoas que quiserem receber oração. Eu queria que fosse todo mundo ao mesmo tempo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21. 21 não, 23. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes, que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você entende como que a comunhão com Deus não é a gente cuidando da vida do outro, é cuidando da nossa própria vida. Em relação ao outro. Deus sempre espera que eu e você tenha sabedoria daquilo que Jesus ensinou. Que ao invés de condenar e julgar, que a gente abençoe as pessoas. E cuide do nosso andar. Se o outro não está andando como deveria, fala por ele, cuida de você. Você que está de pé, cuide para que não caia. Se proteja.
Entra em Deus. Porque o relacionamento com Deus ele é muito pessoal. É você e Deus. Ninguém pode substituir o meu relacionamento com Deus. Ninguém pode entrar lá e me representar. Sou eu e Deus. Nem a esposa pelo esposo, nem o esposo pela esposa, nem os filhos, nem os pais podem pelos filhos enquanto eles são inocentes. Mas os filhos também, quando saem do estado de inocentes, se tornam adultos, eles são responsáveis pela comunhão deles com o Pai. Então aqui é a mesa do Senhor. Ele não está dizendo para você não cear. Ele está dizendo que eu preciso entender o que eu estou fazendo, o que significa a ceia. A ceia não é só para perdão dos pecados, é para mim ver como eu estou procedendo em relação àquilo que Jesus fez por mim. Então é um momento, eu falo, Deus, como que eu estou agindo? Será que eu realmente estou dando valor para a Tua palavra? Será que eu estou realmente me atentando? Como está o meu relacionamento com o Senhor, com a minha comunhão? É um momento que não é você e os outros, é você e Ele. E nesse momento Jesus está dispensando toda a graça, toda a misericórdia que você precisa. Ele falou, olha, eu estou indo para a cruz para você entender que você nunca está só. Eu sempre vou estar lá. Eu vou estar dando a minha carne, eu estou subindo naquela cruz, eu estou sendo pregado lá. Eu estou derramando todo o meu sangue por amor a você. Ou seja, Ele nunca vai desistir de você. Entende? Então você pode sentar na mesa do Senhor e abrir o teu coração para Ele. E tomar a ceia, sabendo que você realmente sabe o que está fazendo. Você entende? Deus, até aqui, eu não estou conseguindo dar conta desse sentimento, ou de falta de perdão, ou de julgar, mas eu não quero mais conviver com isso. Eu estou na Tua presença. Me ajuda. Deus, naquele momento Ele te envolve com a graça dEle, porque você decidiu obedecer. Jesus Cristo disse assim, o apóstolo João, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, à direita do Pai, que se chama Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então não há pecado, não há falta, que Jesus não é suficiente para te justificar. Você entende? Ele está à direita do Pai lá, te representando. Quando você ora a Deus, Jesus fala, Pai, eu morri pelo Versilei. Eu paguei o preço por ele. Então a oração dele pode ser aceita, porque eu sou a justiça dele. E o Pai ora para o Filho, olha para o Filho, para Jesus. E o Pai recebe, porque o Filho pagou o preço por cada um de nós. Você entende? Então não há momento que Deus não está junto de você para te ajudar. Amém?